Você já sentiu que quanto mais você pensa profundamente, mais isolado você fica? Quanto mais você entende, menos as pessoas querem ouvir. Não é só na sua cabeça. A sociedade sempre temeu os pensadores profundos, não porque eles estejam errados, mas porque eles veem o que os outros não querem. A história prova isso, de Sócrates a Nietzsche, de Galileu a Tesla. Mentes brilhantes foram ridicularizadas, silenciadas ou ignoradas, não porque não tivessem inteligência, mas porque deixavam as pessoas desconfortáveis. Schopenhauer, um dos filósofos mais brutalmente honestos, acreditava que a inteligência em si era uma maldição, uma que isola aqueles que veem o mundo com muita clareza. Mas por que isso acontece? Por que a sociedade resiste àqueles que pensam diferente? A resposta está profundamente na psicologia humana. Pense nisso. Quando você está ao lado de alguém fisicamente forte, você não se sente necessariamente fraco, você admira a força dele. Quando você conhece alguém rico, você pode invejá-lo, mas não se sente pessoalmente atacado. Mas quando encontra alguém intelectualmente superior, algo estranho acontece. Os psicólogos chamam isso de efeito espelho. Um pensador profundo não apenas introduz novas ideias, ele reflete as limitações das pessoas ao seu redor, e as pessoas não perdoam tão facilmente. A mera presença de alguém que pensa profundamente pode fazer com que os outros se sintam inadequados, mesmo que o pensador profundo não diga nada. Mas por que isso acontece? Porque a inteligência, mais do que qualquer outro tipo de superioridade, provoca tanto desconforto? Para entender isso, vamos considerar como nossas mentes processam diferentes formas de superioridade. Quando alguém é fisicamente mais forte, podemos vê-lo como um líder ou protetor. Quando alguém é mais rico, podemos admirar seu sucesso ou aspirar a alcançar algo semelhante. Essas qualidades, força, riqueza e beleza, são externas. Nós as reconhecemos, mas elas não necessariamente desafiam nossa autopercepção central. No entanto, a inteligência opera de maneira diferente. Ao contrário da força física ou da riqueza material, a inteligência está profundamente ligada à identidade. Nós nos definimos por nossos pensamentos, nossas crenças, nossa compreensão do mundo. Quando encontramos alguém que pensa em um nível mais profundo, alguém que questiona o que tomamos como certo, pode parecer um ataque direto ao nosso senso de identidade. Em vez de admirar a inteligência, muitas pessoas subconscientemente resistem a isso. Não porque o pensador profundo seja arrogante ou desdenhoso, mas porque sua própria presença força os outros a confrontar suas próprias limitações. É por isso que, ao longo da história, os pensadores profundos foram empurrados para as margens da sociedade. Seus insights não desafiam apenas as ideias, eles desafiam os egos, e os seres humanos, por natureza, farão quase tudo para proteger seu ego do desconforto. Reserve um momento para refletir sobre suas próprias experiências. Você já tentou introduzir uma ideia profunda ou complexa em uma conversa casual apenas para ser recebido com olhares vazios ou silêncio constrangedor? Você já percebeu como as pessoas mudam rapidamente de assunto quando as discussões se movem além da conversa superficial? Isso não é apenas coincidência, é um mecanismo de defesa. Quando as pessoas encontram um pensador profundo, sua mente entra em modo de autopreservação. Em vez de ficar curiosa, elas resistem. Em vez de se envolver, elas descartam. É por isso que intelectuais, filósofos e visionários muitas vezes se encontram isolados. Não porque querem ficar sozinhos, mas porque a sociedade os afasta. Curiosamente, estudos mostram que a confiança costuma ser mais valorizada do que a inteligência, e em ambientes sociais, as pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que projetam certeza, mesmo que suas ideias sejam superficiais. É por isso que pensadores carismáticos, mas simplistas, ganham mais influência do que pensadores profundos que falam com nuances. A história está cheia de exemplos. Líderes populares, palestrantes motivacionais e influenciadores virais que prosperam, dizendo às pessoas o que elas querem ouvir, em vez de desafiá-las a pensar criticamente. Enquanto isso,
Aqueles que questionam crenças amplamente aceitas muitas vezes lutam para encontrar um público amplo. Este é o paradoxo da inteligência. Quanto mais alguém busca a verdade, mais se desconecta da maioria. O efeito espelho não reflete apenas as limitações da sociedade, mas também destaca por que a sociedade resiste à mudança em primeiro lugar. Mas a questão permanece. A inteligência é tão ameaçadora? Há provas científicas de que as pessoas realmente a temem. A neurociência moderna apoia isso. Estudos mostram que quando as pessoas se sentem intelectualmente inferiores, a amígdala do cérebro, a região responsável pelo medo e pela detecção de ameaças, torna-se altamente ativa. Em termos simples, o pensamento profundo não é apenas intimidante. Ele desencadeia uma resposta de sobrevivência primitiva, semelhante à que sentimos ao enfrentar o perigo. Mas por que a inteligência ativa os mesmos circuitos de medo que uma ameaça física? A resposta está em como o cérebro humano evoluiu. Durante a maior parte da história humana, a sobrevivência não dependia de ser a pessoa mais inteligente da sala, mas de ser aceito pelo grupo. Nossos ancestrais prosperaram em tribos onde a harmonia social significava segurança. Ser rejeitado pelo grupo poderia significar a morte, pois o isolamento levava à vulnerabilidade. É por isso que os cérebros humanos são programados para a aceitação social em vez da busca intelectual. Quando alguém altamente inteligente entra em um ambiente social, sem saber, interrompe o equilíbrio tribal. Sua presença desafia as ideias existentes, as normas sociais e a dinâmica do grupo. Isso desencadeia o mecanismo de defesa do cérebro, como se estivessem enfrentando um inimigo em potencial, em vez de apenas um pensador profundo. É por isso que muitos pensadores profundos se sentem isolados, não porque não têm habilidades sociais, mas porque sua inteligência os faz se destacar em um mundo que valoriza a adaptação em vez de se destacar. Um estudo de 2021, na Universidade de Stanford, descobriu algo ainda mais chocante. A projeção de pensadores profundos depende do contexto. Quando as pessoas interagem com um intelectual individualmente, elas se sentem menos ameaçadas. Mas em ambientes de grupo, a resposta à ameaça aumenta drasticamente. Por quê? Porque o status social se torna mais importante em grupos. As pessoas não reagem apenas à inteligência em si. Elas reagem à forma como os outros as percebem em comparação. Se alguém se sente ofuscado por um pensador profundo, instintivamente tenta miná-lo ou excluí-lo para proteger sua posição social. Isso explica por que os pensadores profundos costumam encontrar conversas genuínas em ambientes privados, mas têm dificuldade para se envolver em grandes ambientes sociais. Os psicólogos identificaram vários vieses cognitivos que explicam ainda mais por que a inteligência costuma encontrar resistência. O efeito Dunning-Kruger. Pessoas com baixa habilidade frequentemente superestimam sua inteligência, enquanto pessoas altamente inteligentes tendem a duvidar de si mesmas. Isso cria atrito. Aqueles que sabem pouco geralmente acreditam que sabem mais do que realmente sabem, levando-os a descartar pensadores profundos. Viés do status quo. O cérebro humano prefere ideias familiares em vez de novas verdades complexas. A inteligência frequentemente introduz pensamentos disruptivos que deixam as pessoas desconfortáveis. O efeito de tiro pela culatra. Quando as pessoas são confrontadas com informações que contradizem suas crenças, elas não mudam de ideia. Elas reforçam suas visões existentes. Pensadores profundos frequentemente enfrentam essa reação quando apresentam ideias desafiadoras. Na era digital, a mídia social amplificou essa rejeição da inteligência. Algoritmos priorizam o engajamento em vez da profundidade, o que significa que conteúdo controverso e emocionalmente carregado se espalha mais rápido do que argumentos bem fundamentados. Dê uma olhada no conteúdo mais viral. Frases sonoras, simples, cativantes e frequentemente enganosas, superam as discussões com nuance. Quanto mais intelectual alguém é, mais difícil é para ele compactar ideias profundas em conteúdo viral amigável. Como resultado, a sociedade cada vez mais favorece o entretenimento em vez do iluminismo.
tornando ainda mais desafiador para pensadores profundos encontrar ampla aceitação. Então, o que isso significa para pensadores profundos? A rejeição da inteligência não é apenas social, é biológica, psicológica e cultural. Está embutida na natureza humana, reforçada pela dinâmica de grupo e ampliada pela tecnologia moderna. Isso não significa que pensadores profundos devam parar de compartilhar suas ideias, mas significa que eles precisam entender as forças trabalhando contra eles. Mas se a sociedade resiste à inteligência, o que ela realmente abraça? A resposta está no conforto. Um mundo onde a previsibilidade é preferida à verdade. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brutalmente honestos da história, acreditava que a inteligência não é um presente, mas uma maldição, ao contrário de outros pensadores que viam a inteligência como a chave para o sucesso. Schopenhauer argumentou que quanto mais inteligente uma pessoa é, mais ela lutará para se conectar com a sociedade. Mas por que o que torna a inteligência um fardo tão grande? A filosofia de Schopenhauer foi construída sobre um conceito que ele chamou de vontade, uma força irracional cega que impulsiona todo o comportamento humano. De acordo com ele, a maioria das pessoas vive suas vidas controladas pela vontade de viver, o que significa que elas buscam prazer, conforto e sobrevivência. Acima de tudo, no entanto, pessoas altamente inteligentes operam de maneira diferente. Em vez de seguir cegamente os instintos, elas desenvolvem a vontade da verdade, um desejo insaciável de entender a realidade, mesmo que isso leve ao desconforto. Pessoas comuns buscam prazer e evitam verdades difíceis. Pensadores profundos buscam a verdade, mesmo que isso leve à dor e ao isolamento. Isso cria uma desconexão fundamental entre os intelectuais e o resto da sociedade, onde a maioria das pessoas encontra significado nos relacionamentos, entretenimento e rotinas prazerosas. Pensadores profundos geralmente se sentem desiludidos com essas coisas, vendo-as como distrações de questões existenciais mais profundas. Schopenhauer acreditava que quanto mais uma pessoa entende a natureza humana, mais difícil é para ela se relacionar com os outros. Ela vê através de mentiras e enganos. A maioria das interações sociais envolve jogos de status, conversas fiadas e desonestidade educada. Pensadores profundos que valorizam a verdade acima das aparências muitas vezes lutam para participar disso. Eles anseiam por profundidade, mas a sociedade favorece a simplicidade. A maioria das pessoas prefere conversas superficiais, enquanto os pensadores profundos anseiam por discussões significativas. Isso torna difícil para eles se envolverem em interações cotidianas sem se sentirem entediados ou desconectados. Eles reconhecem a futilidade dos desejos humanos. Schopenhauer via o desejo e a ambição como ilusões. Ele acreditava que a maioria das pessoas busca dinheiro, poder e relacionamentos. Mas os pensadores profundos frequentemente questionam o próprio propósito dessas buscas. Isso os faz parecer distantes ou indiferentes ao que excita a maioria. É por isso que pessoas inteligentes muitas vezes se sentem incompreendidas, alienadas ou até mesmo ressentidas. Sua mera presença força os outros a confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmos, e a maioria das pessoas prefere evitar. Isso Schopenhauer comparou a inteligência a um senso elevado de consciência, uma bênção que parece mais uma maldição. Ele escreveu: um alto grau de intelecto tende a tornar um homem antissocial. Seu raciocínio era simples. Quanto mais você entende, menos você pode ignorar. Quanto mais consciente você está das falhas do mundo, mais difícil é encontrar felicidade nele. Quanto mais você pensa profundamente, mais solitário você se torna. Para Schopenhauer, felicidade e inteligência eram inversamente relacionadas. Ele acreditava que a ignorância, não a sabedoria, era a verdadeira chave para a felicidade. É por isso que pensadores profundos ao longo da história, Pascal, Kafka, muitas vezes lutaram contra a depressão, crise existencial e isolamento social. Schopenhauer não apenas diagnosticou o problema, ele também ofereceu soluções.
Ele acreditava que enquanto a inteligência leva à solidão, existem maneiras para pensadores profundos lidarem com seu isolamento. Abrace a solidão. Schopenhauer via a solidão não como uma punição, mas como um privilégio. Ele acreditava que pensadores profundos deveriam usar seu tempo sozinhos para buscas intelectuais e criativas, ao invés de buscar validação da sociedade. Encontre indivíduos com ideias semelhantes. Em vez de tentar se encaixar na sociedade dominante, Schopenhauer aconselhou pessoas inteligentes a procurarem aqueles que pensam como elas, seja através de livros, filosofia ou círculos intelectuais exclusivos. Envolva-se com o mundo sabiamente. Ele alertou contra compartilhar cegamente insights profundos com pessoas que não estavam prontas para eles. Em vez disso, ele sugeriu que os pensadores observassem a sociedade, aprendessem seus padrões e escolhessem suas palavras cuidadosamente. Seus ensinamentos servem como um guia para pensadores profundos modernos que lutam contra a rejeição social. Embora a inteligência possa levar à solidão, ela também concede liberdade, sabedoria e uma compreensão mais profunda da vida. Schopenhauer via a inteligência como uma espada de dois gumes, uma fonte de poder e dor. Embora permita ver a realidade com mais clareza, também os distancia daqueles que preferem ilusões. No final, a filosofia de Schopenhauer confirma o que já suspeitamos. A sociedade não teme a inteligência em si. Ela teme o que a inteligência revela. Pensadores profundos não são rejeitados porque estão errados. Eles são rejeitados porque estão certos muito cedo. Então, se você já se sentiu sozinho em seus pensamentos, saiba disso. Você não está quebrado. Você está simplesmente vendo o mundo como ele realmente é. Mas isso significa que pensadores profundos estão fadados ao isolamento? Ou existem maneiras de navegar na sociedade preservando a profundidade intelectual? A verdade é que a sociedade não foi construída para acolher pensadores profundos. Ela foi construída para manter a estabilidade. A maioria das pessoas prefere conforto à verdade. É por isso que conversas superficiais, ideias simples e conteúdo repetitivo dominam os espaços sociais. Mas por que o conforto é priorizado, em detrimento da profundidade intelectual? Por que a sociedade resiste à mudança, mesmo quando essa mudança leva ao progresso? A resposta está em como a psicologia humana é conectada e como as instituições moldam nosso pensamento desde cedo. Em sua essência, o cérebro humano anseia por certeza e previsibilidade. A evolução nos programou para evitar desconforto mental, um fenômeno que os psicólogos chamam de facilidade cognitiva. Com a facilidade cognitiva, o cérebro prefere informações simples e familiares, porque requer menos energia mental para processar. Quando uma ideia é complicada, matizada ou desconhecida, o cérebro percebe que é difícil e potencialmente perigosa. Teoria da justificação do sistema. Isso explica por que as pessoas defendem o status quo, mesmo quando ele funciona contra elas. Em vez de questionar a autoridade ou crenças ultrapassadas, a maioria das pessoas prefere racionalizá-las porque a mudança parece muito incerta. Pensamento de grupo. As pessoas preferem se conformar às crenças amplamente aceitas do que arriscar a rejeição social ao desafiá-las. É por isso que a maioria tende a rejeitar a dissidência intelectual, mesmo quando é baseada na verdade. Essa profunda preferência psicológica pelo conforto em vez da complexidade é a razão pela qual intelectuais, filósofos e cientistas frequentemente lutam para obter aceitação em massa, especialmente durante suas vidas. Dê uma olhada no mundo digital de hoje. Quem recebe mais atenção nas mídias sociais? Não os intelectuais, mas aqueles que podem reduzir ideias complexas em virais soundbites que fazem bem. Discussões instigantes lutam para ganhar força porque a profundidade leva tempo, enquanto o conteúdo viral é instantâneo, emocional e fácil de digerir. Algoritmos recompensam o engajamento e nada envolve as pessoas mais do que controvérsia, indignação ou humor. Tudo isso frequentemente marginaliza o discurso intelectual racional.
Câmaras de eco se desenvolvem onde as pessoas são expostas apenas a informações que reforçam suas crenças existentes, tornando-as resistentes a novas perspectivas. Neste ambiente, pensadores profundos que desafiam a narrativa dominante frequentemente se encontram ignorados, incompreendidos ou até mesmo atacados. Essa rejeição ao pensamento profundo não acontece apenas online. Ela começa nas próprias instituições que moldam nossas mentes, escolas e locais de trabalho. O sistema educacional das escolas afirma valorizar a inteligência, mas na realidade ele recompensa a obediência em vez do pensamento independente. Os alunos que memorizam e regurgitam informações têm sucesso, enquanto aqueles que questionam ou desafiam a autoridade são frequentemente rotulados como encrenqueiros. Nos locais de trabalho, o mundo corporativo não favorece os funcionários mais inteligentes ou inovadores, mas sim aqueles que se encaixam na cultura e mantêm a estrutura de poder existente. Líderes políticos que fazem declarações impopulares e ousadas enraizadas na lógica geralmente perdem para aqueles que simplesmente dizem às pessoas o que elas querem ouvir. Isso explica por que os intelectuais mais celebrados da história foram rejeitados durante suas vidas. Suas ideias eram vistas como disruptivas em vez de valiosas. A sociedade afirma valorizar a inteligência, a inovação e o pensamento crítico, mas na realidade, ela só celebra essas qualidades depois que elas são seguras e amplamente aceitas. Considere estes exemplos. Galileu foi preso por suas descobertas, mas hoje o louvamos como um gênio científico. Van Gogh morreu na pobreza, mas suas pinturas valem milhões agora. Nikola Tesla revolucionou a energia, mas viveu e morreu na obscuridade. A sociedade não abraça a inteligência quando ela desafia a norma. Ela só a celebra em retrospectiva, quando ela não é mais ameaçadora. Então, se pensadores profundos lutam para serem aceitos, o que eles podem fazer? Se você já se sentiu incompreendido por pensar profundamente, você está em boa companhia ao longo da história. Algumas das mentes mais brilhantes não foram celebradas durante suas vidas. Elas foram ridicularizadas, perseguidas ou ignoradas. Suas ideias eram vistas como perigosas, disruptivas ou simplesmente muito difíceis para a sociedade aceitar na época. Esses pensadores tinham uma coisa em comum: estavam à frente de seu tempo e, por isso, sofreram por sua sabedoria. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, passou sua vida questionando crenças comuns. Ele desafiou as pessoas a pensar criticamente, a examinar suas próprias ideias e a abraçar a lógica sobre a tradição cega. Mas em vez de ser celebrado por sua sabedoria, ele foi levado a julgamento por corromper a juventude e desrespeitar os deuses. Seu verdadeiro crime é encorajar as pessoas a pensarem por si mesmas. Apesar de ter a opção de escapar, Sócrates escolheu beber veneno em vez de abandonar seus princípios. Suas famosas palavras antes de sua morte: "A vida não examinada não vale a pena ser vivida", enviaram uma mensagem clara. A sociedade teme aqueles que desafiam suas crenças fundamentais. O único crime de Galileu foi descobrir a verdade. Quando provou que a Terra gira em torno do Sol, ele destruiu séculos de dogmas religiosos. A Igreja, que detinha o poder por meio do controle do conhecimento, o rotulou de herege. Ele foi forçado a negar publicamente suas próprias descobertas, sob ameaça de tortura. Embora agora o reconheçamos como um dos maiores cientistas da história, durante sua vida ele viveu em prisão domiciliar, e seu trabalho foi banido por quase um século. A história de Galileu prova que mesmo as verdades mais inegáveis serão rejeitadas se ameaçarem a estrutura de poder existente. O trabalho de Nietzsche foi considerado muito radical, muito perturbador. Ele argumentou que a moralidade tradicional era falha, que a sociedade foi construída sobre mentiras reconfortantes e que a verdadeira força vinha da criação dos próprios valores de alguém. Na época, essas ideias eram demais para as pessoas lidarem. Ele foi descartado como insano, suas obras ignoradas ou mal compreendidas. Ainda hoje, a filosofia de Nietzsche influencia a literatura, a psicologia e o existencialismo.
Suas ideias sobre poder, vontade e moralidade agora moldam a filosofia moderna, provando que a sociedade frequentemente rejeita pensadores profundos no presente apenas para adotá-los no futuro. Tesla era um visionário. Ele sonhava com energia livre para o mundo, eletricidade sem fio e avanços tecnológicos que poderiam ter revolucionado a civilização humana. Mas a sociedade, e mais especificamente aqueles no poder, viam suas ideias como uma ameaça. Industriais como Thomas Edison e J.P. Morgan lucraram com a venda de eletricidade. Então a ideia de energia livre de Tesla foi encerrada. Apesar de sua genialidade, Tesla morreu sozinho em um pequeno quarto de hotel, esquecido e quebrado, enquanto outros construíram fortunas usando suas ideias roubadas. Sua vida é um exemplo perfeito de como a sociedade frequentemente recompensa empresários e marqueteiros em vez de verdadeiros visionários. O trabalho de Alan Turing em criptografia ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial. Suas habilidades de decifração de códigos salvaram milhões de vidas. Suas teorias em computação se tornaram a base da inteligência artificial moderna. Mas em vez de ser homenageado, ele foi perseguido por sua vida pessoal. Em 1952, ele foi castrado quimicamente por ser gay, uma decisão que o levou ao trágico suicídio com apenas 41 anos. Hoje, Turing é reconhecido como um herói, mas em sua época a sociedade o descartou, apesar de suas incríveis contribuições. Embora a maioria dos pensadores profundos históricos fossem homens, Hipátia de Alexandria foi uma rara exceção, uma filósofa, matemática e astrônoma que desafiou o mundo intelectual dominado pelos homens da Roma antiga. Ela ensinou raciocínio científico e pensamento racional, o que a colocou em desacordo com as autoridades religiosas. No ano 415 d.C., uma multidão de extremistas religiosos a assassinou brutalmente, vendo-a como uma ameaça ao seu poder. Sua história destaca um padrão crucial na história. O progresso intelectual é frequentemente recebido com resistência violenta. Cada um desses pensadores compartilhou o mesmo destino. Eles introduziram ideias que eram muito avançadas para sua época. Eles foram rejeitados, ridicularizados ou punidos enquanto estavam vivos. Suas ideias mais tarde se tornaram a base do progresso humano. A sociedade não teme a inteligência em si. Ela teme o que a inteligência representa: a mudança. E isso levanta uma questão importante. Se a história prova que a sociedade resiste aos pensadores profundos, o que você pode fazer se for um deles? Isso significa que os pensadores profundos estão condenados à solidão? De forma alguma. Significa apenas que você precisa entender como navegar na sociedade com sabedoria. Nem todo lugar ou pessoa está pronto para conversas profundas. Guarde seus pensamentos mais profundos para pessoas que realmente os apreciam. Você não precisa de milhões de pessoas para entendê-lo, apenas as pessoas certas. Procure aqueles que pensam como você, seja em livros, comunidades online ou círculos intelectuais. Os maiores pensadores da história encontraram maneiras de tornar ideias profundas acessíveis. Einstein disse que, se você não consegue explicar algo de forma simples, você simplesmente não entendeu bem o suficiente. Aprenda a comunicar sua profundidade sem sobrecarregar os outros. Schopenhauer disse uma vez: o talento atinge um alvo que ninguém mais pode atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais pode ver. Os pensadores profundos veem o mundo de forma diferente, e isso sempre deixará algumas pessoas desconfortáveis. Mas isso não significa que você deva parar de pensar profundamente. A sociedade precisa de pensadores profundos. Ela simplesmente nem sempre sabe como aceitá-los. Então, se você já se sentiu um estranho por seus pensamentos, lembre-se disso. Você não está sozinho e, embora a sociedade possa temer pensadores profundos, são os pensadores profundos que impulsionam a humanidade para a frente. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você já enfrentou rejeição por pensar profundamente? Vamos começar uma conversa. E se você quiser explorar mais insights das maiores mentes da história, clique no botão de inscrição. Estamos apenas começando.